Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você nesse momento para pegar a sua Bíblia junto comigo. E hoje nós vamos meditar no capítulo 30 do livro de Jó. Se você está aqui chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, sua vida, sua família. E eu sempre utilizo essa tradução para fazer a meditação guiada junto com vocês, que é uma linguagem, uma tradução bíblica mais acessível, chama Nova Bíblia Viva, NBV. E eu tenho bastante traduções de Bíblias, aqui eu tenho acho que 12 traduções diferentes, e aqui eu percebi que tem um vocabulário mais acessível, mais próximo da forma como a gente se comunica, é essa tradução NBV. Então, se você está procurando uma tradução bíblica para facilitar o seu entendimento das escrituras, de repente você quer fazer um projeto de ler o Novo Testamento nesses últimos 6 meses do ano, ou se você quer ler a Bíblia toda, eu recomendo fortemente essa tradução para você começar. Amém? Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada, Tereza, pelo seu carinho. Pastora Rosângela está aqui pela primeira vez e muito feliz. Seja muito bem-vinda. De onde você fala, Rosângela? Que bênção ter você aqui, viu? Uma honra, minha irmã. Bom dia, Andréia. Sejam todas muito bem-vindas. Vamos abrir, então, a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 30. Enquanto eu estou me posicionando aqui, você vai se posicionando aí também em nome de Jesus. Se você ainda não está com a sua Bíblia em mãos, vai lá correndo rapidinho. Então vamos lá, no nosso último encontro nós conversamos sobre o capítulo 29, sobre a saudade que Jó sentia, de tudo aquilo que ele foi, de tudo aquilo que ele era, de tudo aquilo que ele viveu, do tempo em que parecia que o céu estava baixinho, que Deus caminhava ao lado dele, e nesse momento ele está vivendo um tempo de extrema solidão, de angústia, se sentindo abandonado, inclusive por Deus. E hoje a gente vai continuar ouvindo esse relato de Jó, como ele se sente nesse momento de deserto. Então sejam todas muito bem-vindas. Antes da gente iniciar, eu quero convidar você a se juntar comigo e nós fazermos uma oração. É muito importante, toda vez que você for ler um texto bíblico, você fazer uma oração pedindo para o Espírito Santo de Deus te guiar e te direcionar. Esse, eu acredito que é um dos maiores erros que quem está começando a meditar na palavra comete, é de tentar compreender as passagens bíblicas na força do próprio entendimento, do próprio braço. E isso vai te levar ao desânimo. Mas se você convida o Espírito Santo de Deus, ele pode te guiar, ele pode traduzir para você, ele pode te entregar uma palavra rema, que é uma revelação específica para a estação que você está vivendo. Então sempre ore e peça para o Espírito Santo te revelar a verdade, para te decodificar o que está escrito aqui e te apresentar as várias camadas do texto bíblico, para que a palavra realmente fique viva e eficaz. Muitas pessoas falam assim, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Talvez é porque você não está fazendo uma oração antes de começar. Experimenta fazer uma oração com coração humilde, convidando o Espírito Santo de Deus para te conduzir e para te ensinar, para te guiar, para te revelar a palavra, e eu creio que vai ser diferente. Amém? Então feche os seus olhos, vamos consagrar esse nosso encontro ao Senhor e convidar o Espírito Santo de Deus para estar conosco. Paizinho, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Como é bom, Senhor, estar aqui. Obrigada, Senhor, porque nós acordamos bem, com saúde, alegres, ó Pai. Nós temos agora, Senhor, o fôlego de vida. Podemos receber, Senhor, do Teu amor nesse momento, saber que o Senhor está conosco. Fica conosco também, Senhor, nessa live, nos conduza, Senhor, do início ao fim. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu sejas o nosso convidado de honra, que o Senhor ilumine o nosso coração e que a Tua palavra caia num solo fértil, onde ela possa se enraizar, prosperar, frutificar, Senhor, e transbordar. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós entendemos que nós precisamos de uma direção do céu sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai. Obrigada por preparar esse lugar à mesa para nós, esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade junto contigo. E nós te pedimos, ó Pai, ilumina a nossa mente, ó Pai. Nos ajuda a romper com tudo aquilo que possa ser um obstáculo nesse momento, para nós desfrutarmos desse tempo contigo. Pai, nós entregamos a Ti o nosso coração e te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça morada em todo o nosso ser. Nos conduza nessa manhã, ó Pai. Eu peço que
a tua presença cresça nesse lugar, ó Pai, que eu diminua, que o Senhor coloque as palavras certas nos meus lábios, para que as tuas filhas possam sair desse encontro edificadas e fortalecidas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então sejam todas muito bem-vindas. Vamos lá então para o capítulo 30 de Jó. Estou aqui com o meu caderno. Eu sempre peço para toda vez que você vier para a live, traga também um caderno e vai anotando aquilo que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao seu coração. Às vezes parece que é a mesma mensagem, mas não é. A palavra de Deus ela é viva e nós estamos aqui todas meditando no capítulo 30, mas eu tenho plena convicção de que Deus vai revelar algo diferente para Bianca, algo diferente para Maia, algo diferente para Isabela, algo diferente para Jussara. Então, anote aquilo que vai queimar no seu coração e algo novo, algo maravilhoso o Senhor vai ministrar ao seu coração nessa manhã. Nesse capítulo 30, a gente vai ver Jó num momento de profundo lamento. E eu acho importante já deixar bem claro que ele tá ali numa oração, ele tá se lamentando com o Senhor. E um dos erros que nós cometemos é de muitas vezes abrir o nosso coração para pessoas que não podem nos ajudar, que pelo contrário, às vezes vão pegar aquilo que a gente rasgou o coração, que a gente entregou, algo que tava, que é valioso para nós, que é importante, que é íntimo, e aquela pessoa não faz bom uso daquela informação. Então, que você, em nome de Jesus, possa saber onde e para quem abrir o seu coração, e o melhor lugar para você fazer isso é no seu secreto. Então Jó, ele estava ali rasgando o coração, mas diante de Deus, aquele que poderia respondê-lo, e a gente vai ver que ele vai sair dessa situação. Deus vai restituir em dobro toda a sorte de Jó, lá no capítulo 42, nós estamos no capítulo 30. E eu acho maravilhoso o livro de Jó, porque a gente entende bem a questão dos processos, né? Deus é o Deus das montanhas, né? Dos picos e também dos vales. Então, nossa vida é assim, uma curva sinoidal, né? Picos e vales, picos e vales. Então, Jó começa a história no capítulo 1, ele era o homem mais poderoso da terra, o homem mais rico da terra, né? Se fosse nos dias de hoje, ele seria o maior bilionário do mundo. E, de repente, todo o alicerce, toda a segurança, tudo que ele tinha se vai, né? Toda a admiração, todo o respeito, tudo que ele tinha. Perde todos os seus bens, perde os 10 filhos de uma vez, perde a sua saúde, perde o respeito e a admiração da esposa, perde a amizade dos amigos, perde a reverência dos anciãos que antes se levantavam quando ele passava e agora já não se levantam mais. Então, a gente vê que de repente ele perde tudo, mas às vezes Deus permite que todos esses nossos alicerces eles sejam abalados para que a gente reconheça que a nossa segurança, o nosso socorro, ele vem do Senhor e não naquilo que a gente tem no banco, que a gente tem de bens ou nas pessoas que a gente confia, porque tudo isso pode mudar em um instante. Então, Jó aqui, ele tá no capítulo 30, no capítulo 29 também, ele tá se lamentando pelo que era e ele viu desaparecer. Era algo tão grande, mas que desapareceu. Jó, ele tá dizendo que ele era muito respeitado e agora ele é zombado. Então ele se vê sozinho, ele se vê esquecido, como se a vida tivesse perdido o significado. Então ele tá vivendo ali um luto, né, muito doloroso. Imagina perder os 10 filhos de uma vez. Eu fico imaginando nessa situação. Eu tô vendo aqui várias pessoas pedindo oração. Minhas irmãs, vamos deixar pro final. Não se distraiam da palavra. Vocês estão recebendo aqui um maná fresco, uma resposta para a situação que vocês estão vivendo. Recebam a palavra. Recebam a palavra. A palavra, ela é cura, ela é viva, ela é eficaz. E a palavra de Deus é ouro fino, é sabedoria. Então, com o que você vai receber aqui, eu creio que você, se aplicar na sua vida, a sua vida pode ser transformada. Então, não negligencie esse tempo, não se distraia. Use aqui os comentários se você for comentar sobre algo que Deus está queimando no seu coração sobre a palavra. Amém? Você está aqui para ouvir a voz de Deus, não para falar nesse momento. Então, ouça a voz de Deus. E quando você for falar, fala alguma coisa que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e que vai testificar e abençoar alguém que está ouvindo. Amém? Há um tempo determinado para cada coisa. E agora é o momento de você receber a palavra.
Então Jó, de respeitado, ele se viu zombado, né, nesse momento. Ele se vê sozinho, esquecido, como se a vida tivesse perdido o significado. E a pessoa, quando ela está passando por um processo de luto, ela se sente assim, desconectada da realidade. Parece que está todo mundo vivendo uma vida normal e ela não se sente pertencente. Eu posso falar um pouco assim com propriedade, porque recentemente eu perdi meu pai, né? Hoje está com 12 dias que eu perdi meu pai. E eu fui até lá, né, ao velório, são 1000 quilômetros daqui onde eu moro, e quando eu tava retornando, eu tinha essa sensação, assim, eu via as pessoas se divertindo, sentando à mesa, celebrando, se alimentando, e eu olhava, assim, parecia que eu tava desconectada da realidade, sabe? Eu não conseguia compreender, né? É uma sensação muito estranha, de descolamento, assim. Só que, se a gente busca no Senhor, né, o nosso alicerce, ele sara as feridas da nossa alma, ele nos dá o sustento. E para a glória de Deus, a gente tem processos, a gente tem dias, né? De altos, dias de baixos, como eu falei, Deus é o Deus dos picos e dos vales, né? Só que no vale ele nos sustenta também. Então, às vezes, você vai se sentir assim, e aí você usa aquele sentimento para transformar em oração. Fala, Pai, me ajuda a sair, né, desse sentimento de estar em si mesmada, né, de ficar vitimada. O luto, ele é importante, a gente tem que passar assim, a gente tem que processar as emoções, a gente tem que processar os acontecimentos, mas é muito importante também que você coloque um limite, porque a Bíblia diz, alegrem-se sempre no Senhor, não é se alegrar pelas circunstâncias, pelo que aconteceu, mas o seu coração ele tem que estar sempre grato, sempre reconhecendo o Senhor em todos os seus caminhos. Você tem que estar sempre buscando, né, viver em novidade de vida, se alegrar, buscar servir. E se a gente não cuidar, a gente pode se entrar numa zona de conforto de querer só ser cuidada, reconhecida. Ai, coitadinha, aconteceu isso com ela. Não, se levanta e faça diferença na vida de alguém. Uma das coisas maravilhosas do luto e do deserto é que o seu coração fica muito quebrantado e muito sensível à direção de Deus. E aquilo que está doendo em você, que você possa levar aquela cura, possa levar a resposta para alguém. Então, tudo aquilo que eu tenho percebido que Deus está falando ao meu coração, que Ele está me trazendo de resposta nesse período, eu tenho pedido a Ele força, sabedoria e capacidade para que eu possa transbordar na vida de outras pessoas. Então, eu tenho olhado assim para pais e filhos, e a minha vontade é de ir lá e falar assim, olha, você tem noção, né, da bondade de Deus em permitir que você esteja aí com seu pai, que você esteja aí com a sua mãe. Aproveita, desfruta desse tempo, serve, faz o seu melhor. Não passa a vida distraído, porque eu posso garantir para você, eu e meu pai, a gente estava no melhor momento da nossa vida. Só que depois que ele partiu, é que eu percebi o quanto ele era grandioso para nossa família. Não que eu não percebia antes, mas eu não sei se eu vou conseguir expressar aqui. Mas quando parte, né, no caso do meu pai, você se sente como se fosse órfão. Um espaço dentro de você fica vazio. E essa sensação é uma sensação que eu acredito que você só percebe quando você deixa de ter. Quando você entende que aquela realidade não é mais aquela realidade que um dia foi. Então, às vezes a gente tem, né, tantas bênçãos e a gente não honra aquelas bênçãos, a gente não se alegra por aquilo que a gente tem, tá sempre distraído por aquilo que ainda falta. Então, em nome de Jesus, que as escamas dos seus olhos caiam e que você possa, com alegria, contemplar a bondade de Deus na sua vida hoje. O que é que você já tem hoje que tem muito valor? O que é que você já tem hoje que você pode celebrar, que você pode se alegrar, que você pode honrar? Para quem é que tá na sua vida hoje, que você poderia ligar e dizer uma palavra de amor, falar o quanto ela é importante, o quanto você se sente especial por ter ela na sua vida. Então, que você possa ser uma pessoa transbordante, que primeiro entrega. Muitas vezes a gente vê as pessoas querendo só receber, que você seja alguém que entrega. A Bíblia diz que o generoso prosperará e aquele que atende será atendido. Então que você seja essa pessoa que sempre busca entregar, que sempre busca atender, que sempre busca servir, porque aí o próprio Deus
vai cuidar de você. Olha lá, tem várias amigas de Jesus falando, né, que quando perdeu o pai, também fica esse espaço, né, que só o Senhor preenche. E é algo assim que antes eu não percebia que existia ali, né, que tinha algo ali. Mas não que a pessoa desonre o pai, não é isso. Mas quando tem essa separação, você percebe que tinha algo espiritual ali, que a presença daquela pessoa preenchia em você. Então, é lindo, né? O amor de Deus por nós, é lindo o amor da família. Que você possa honrar a sua família e que se por algum motivo esse relacionamento está estremecido, que você possa reconciliar em nome de Jesus. Pra Marta Elie falou, eu me senti abandonada quando eu perdi meu pai. Foi muito difícil, agradeci a Deus o tempo todo que estive com ele. Eu estava numa conferência nesse final de semana, né? Eu sentia que Deus queria falar comigo. E uma das palavras que Deus liberou lá, e eu quero liberar sobre a sua vida, inclusive eu compartilhei ali dentro do nosso canal das Amigas de Jesus. Deixa eu pegar aqui. Anota aí, 2 Coríntios 6,18. Então, como eu falei, tem dias que você tá mais sensível, outros você tá um pouco mais forte, né? E nesse dia, que acho que foi sábado, que eu recebi essa palavra, eu tava um pouco mais sensível. E aí, o Senhor, né, o Espírito Santo de Deus soprou essa palavra e me trouxe cura. E eu descansei nessa palavra. Confortou tanto meu coração. 2 Coríntios 6,18. Vou ler na tradução NBV. Diz assim: eu serei um pai para vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então você tem um pai. Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você já nasceu de novo, né, nas águas, você tem o DNA de Deus nas suas veias. E isso é maravilhoso. Então, que você possa sair desse lugar de dor, de vitimismo, né, e se alegrar, porque você tem um pai celestial, um pai eterno, e você é para ele uma filha, e assim diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Se alguém puder anotar aí, a Eneida já colocou lá: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Essa é uma verdade maravilhosa, que você pode inclusive pegar um post-it, né, e deixar esse versículo em vários lugares para você lembrar da sua real identidade. Uma das coisas que nos dá mais autoridade para resistir ao dia mau, ao dia da adversidade, é a gente saber quem nós somos, qual é a nossa identidade. E nós somos filhas do Deus vivo. Nós somos filhas do Deus vivo. Então eu serei um pai para vocês, e vocês serão minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quem aí recebe esse amor de Deus Pai para sua vida? Fala: Senhor, eu recebo o teu amor, eu sou tua filha, essa é a minha real identidade. E o Senhor te deu autoridade para pisar sobre cobras, sobre escorpiões. Você tem autoridade espiritual para vencer toda e qualquer situação. Em Cristo você é mais que vencedora. 2 Coríntios 6,18, gente. Alguém escreve aí, por favor, e anotem. Então Jó, nesse momento ele está sentindo, além de uma dor física, porque ele foi acometido, né, de chagas e feridas do alto da cabeça até a planta dos pés, mas ele está sentindo também uma dor de espírito, uma dor sufocante de abandono. Então, a gente vai perceber que nesse capítulo 30, a frustração vai estar em cada palavra dele. Em cada palavra você vai ver a frustração, esse sentimento de abandono. Porque ele vai sentir, ele está sentindo nesse momento que o próprio Deus virou o rosto para ele. E isso é bem peculiar quando nós estamos no deserto. E aí o tema da nossa mensagem de hoje é: onde está Deus quando tudo desmorona? Onde está Deus quando tudo desmorona? Eu estou lendo um livro, que foi indicação de uma amiga, inclusive eu até indico para vocês. Esse livro aqui, ó, chama Deus, Cadê Você? Como encontrar força e propósito no seu deserto. É um livro do autor John Bevere, um pastor John Bevere. Deus, cadê você? E aqui ele vai falar que a nossa caminhada espiritual, ela é muito parecida com a vida de um bebê. Então, quando um bebê nasce,
ele demanda muito cuidado. Então, qualquer chorinho, o pai e a mãe tem que estar atento, né? Verificando se ele está respirando, se ele está bem posicionado, né? Ele precisa do pai e da mãe a todo momento. E assim somos nós quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e estamos iniciando a nossa caminhada de fé. Nós estamos naquele momento do primeiro amor e a gente sente que o céu tá baixinho e que a gente tem uma comunhão, um relacionamento íntimo com o Senhor, a gente tá caminhando ali lado a lado e qualquer nhé que a gente faz, o Senhor vem lá e nos socorre. Só que conforme a criança, ela vai deixando de ser bebê e ela vai crescendo um pouco mais, ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo 1 aninho, 2 aninhos, o pai e a mãe precisa deixar com que ela vá se desenvolvendo. Então, antes o leitinho que era sempre dado na boca, daqui a pouco ele mesmo pode segurar a mamadeira, daqui a pouco ele tá pegando a colherzinha e ele mesmo comendo, daqui a pouco ele tá brincando já sozinho um pouquinho. E assim é a nossa caminhada. E por que o pai e a mãe precisa, né, dar autonomia pro filho, deixar ele fazer algumas coisas sozinhos? Para que ele se desenvolva, para que ele cresça, amadureça. E o Senhor faz o mesmo conosco. Conforme você vai caminhando com o Senhor, conforme você vai amadurecendo na fé, vão ter esses períodos que parece que você tá sozinha, parece que Deus virou o rosto para você, mas é um momento ali onde você está sendo testada para ser aprovada. É um momento onde você está ganhando envergadura espiritual. É um momento onde Deus está te deixando ali para você se desenvolver. Para você aprender a ter domínio próprio, a ter mansidão, a ter temperança, a não ficar murmurando, a não ficar reclamando, a desenvolver um coração grato. E são características que você precisa aprender a ser dirigida pelo Espírito. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, você também recebe o Espírito Santo. E com o Espírito Santo vem o fruto do Espírito, que não é seu, é fruto do Espírito. Só que você vai precisar aprender a viver uma vida dirigida pelo Espírito, porque até então você estava sendo guiada totalmente pela carne, pela vontade da sua carne. Então você vai passar por algumas dificuldades, alguns desertos, para que você possa escolher se enveredar pela direção do Espírito, pelo fruto do Espírito ou pela vontade da carne. Então, alguém fala algo para você atravessado. Você pode rebater na mesma hora, assim, deixa só ela vai ver com quem que ela tá falando. E vai lá e dá o troco. Ou você pode exercitar o domínio próprio e agir dirigida pelo Espírito. Lá no fundo, o Espírito Santo fala assim: filha, respira fundo, tem misericórdia, né, dessa pessoa. Um dia você também foi assim, mas o meu amor te alcançou. Respira fundo e abençoa essa pessoa. A receita de Jesus é orai por aqueles que te perseguem, abençoai-os. Então, eu vou aprender isso no vale. E aí, se eu não aprendo a lição, aí vem um outro deserto. Então, quando eu não aprendo a lição volta e volta de novo. Então, o deserto, ele não é para punir, né? Os lugares difíceis da nossa vida não são para punir, mas geralmente no deserto você sofre um esmagamento e desse esmagamento vem uma unção nova sobre você. E essa unção, ela serve para você abençoar outras pessoas. Porque nada que nós vivemos é sobre nós, mas é sobre o que Deus quer fazer através de nós. Então, toda vez que você passa por algo muito doloroso, você recebe uma unção do céu sobre você para você confortar outra pessoa que está passando por aquela mesma situação. Isso é maravilhoso. E a história de Jó é sobre isso. Nós vemos aqui que há um processo, mas que vale a pena colocar o nosso coração diante do Senhor, porque Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos honrar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, a gente já vai entrar em Jó, 2 Coríntios capítulo 4, eu vou abrir aqui, vou ler na NBV também. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9, diz assim: de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas que nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos,
mas não somos destruídos. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedoras. Olha que palavra maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? De todos os lados, caminhar com Jesus, né? A amizade com Cristo é inimizade com o mundo. E de todos os lados, nós podemos sim estar sendo oprimidas pelas dificuldades. Porém, nós não somos esmagadas. Ficamos perplexas, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem. E a gente precisa reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E todas as coisas são todas as coisas. Então, às vezes, com a nossa mentalidade limitada, né? Nós temos uma mente natural, e a mente de Deus, ela é sobrenatural. Então muitas coisas nós não vamos conseguir discernir, nós não vamos conseguir compreender. Então nós precisamos ter essa clareza que Deus é soberano. Nós precisamos descansar no amor do Pai. Lembra lá de 2 Coríntios 6,18? Eu serei um pai para vocês. Um bom pai, ele faz o melhor para os seus filhos. Você precisa ter essa clareza. Você é filha de Deus Pai, o Senhor Todo-Poderoso. E agindo Ele, ninguém pode impedir. Então, nós como mães, às vezes nós precisamos entregar os nossos filhos para tomar uma vacina, para fazer uma cirurgia. E são coisas dolorosas, que às vezes eles não iriam por conta própria, mas que nós sabemos que é para o bem deles. E o Senhor, como um bom pai, às vezes vai permitir alguns processos na nossa vida para purificar o nosso caráter, para nos dar envergadura espiritual, para nos preparar para o destino que Ele tem para nós, para o propósito que Ele tem para nós. Então, de todos os lados, somos oprimidas pelas dificuldades, porém não somos esmagadas. Ficamos perplexas, porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperadas. Somos perseguidas, mas não abandonadas. Somos abatidas, mas não somos destruídas. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje eu estava pesquisando sobre o significado da palavra animado e desanimado no hebraico. Quem aí sabe o significado de animado em hebraico? A palavra animado em hebraico, o significado é cheia de Deus. Animada igual cheia de Deus. Desanimada igual vazia de Deus. E por que isso é importante? Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 20 e 21, que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. E quantas vezes a gente tem dito sem prestar atenção, sem entendimento: hoje eu acordei desanimada. E sabe o que significa que você está dizendo isso? Hoje eu acordei vazia de Deus. Quem diria isso em sã consciência? Está repreendido em nome de Jesus. Você é cheia da presença de Deus. Você é filha de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a sua identidade. O desânimo não te pertence. O desânimo é uma estratégia de Satanás para roubar a tua alegria e te tirar do centro da vontade de Deus. Quem pode aí declarar para ficar firme no seu coração: hoje eu estou animada. Hoje eu acordei animada. Por isso que a palavra diz: esse é o dia que o Senhor fez, para nós nos alegrarmos nele. Então, quando você está alegre, você está cheia da vida de Deus no seu coração. E quando você fala: eu estou desanimada, você está dizendo: eu estou vazia de Deus. Isso é muito forte, muito forte. Então, em nome de Jesus, que se você se sentir desanimada, repreenda esse sentimento, porque nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por princípios. Nós não nos movemos pelo que nós vemos, mas nós nos movemos pela fé, aquilo que nós cremos. Uau, glória a Deus! Hoje eu estou animada, acordei animada, é isso. E mesmo que você não esteja, declara pela fé: hoje eu acordei animada, porque o nosso cérebro, eu estudo bastante neurociência, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginado. Então, se você fala aí que você está animada, toda a sua fisiologia começa a se preparar para você receber esse ânimo. Nós temos o centro da fala aqui no cérebro, que está ligado a todos os nervos do corpo. Então, quando eu falo: eu tô animada, pode ver que os nervos começam já a se energizar, já mandar neurotransmissores positivos. E você automaticamente vai começar a se sentir melhor. Mas se fala assim: Sônia, hoje eu tô tão desanimada, menina. Aí parece que tudo já começa, sabe, a degringolar. Então, em nome de Jesus, se você não está animada, declare pela fé: hoje eu estou animada.
pronta para vencer, porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedora e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Então não deixa o desânimo encontrar morada no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Que você possa ser cheia de Deus. Animada significa que eu estou cheia de Deus. E desanimada significa que eu estou vazia de Deus. Guarda isso no seu coração e transborda na vida de alguém, porque nós vemos muitas pessoas dizendo isso sem sabedoria. Amém? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso, né? Que nós podemos até estar de todos os lados sendo pressionadas, mas nós não vamos desanimar. Nós não vamos desanimar, porque em Cristo nós somos mais que vencedoras. Uau, se a sua casa ela estiver fundamentada sobre a rocha, que é Jesus, ela vai suportar o vento. Ela vai suportar a tempestade, ela vai suportar a adversidade. Por quê? Porque não é sobre a sua força, mas é sobre em quem ela está estabelecida, na rocha que é Jesus. O firme fundamento da sua vida é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a sua fé, ela é uma lareira acesa num dia frio. Eu estava vendo um vídeo esses dias sobre isso. Um moço que ele ficou paraplégico recentemente, ele falando, eu não entendo as pessoas que falam que no momento da dificuldade estão perdendo a fé, abandonam a fé. É nesses momentos de dificuldade que você tem que se apegar mais com a fé, que você tem que declarar palavras de vitória, porque a fé é a certeza daquilo que se espera. A fé é uma lareira acesa, uma lareira quente num dia frio. Então, em nome de Jesus, que você possa declarar o que você quer se tornar, não o que você está vivendo nesse momento. Amém? Vamos viver pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós estamos aqui num encontro com Ele, nós vamos liberar a nossa fé, porque nós queremos agradar o Senhor. O Senhor preparou um lugar à mesa para nós. E nós estamos nesse encontro com Ele. Então, nós vamos declarar a nossa fé. Não falar de como nós estamos, mas em nome de Jesus. Quando nós temos um encontro com Ele, tudo é transformado. Não tem como você caminhar com o Senhor e sua vida não viver de glória em glória. Não estou falando que você não vai passar por dificuldades. Sim, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem é maior? Jesus na sua vida. As aflições não se comparam, né, com a glória que há de vir. Tiago diz, tende por motivo de grande alegria quando você passar por tribulação, por um momento de adversidade, porque você vai ser aprovada. Tem uma frase do Napoleão Hill, se eu não me engano, que ele fala que toda a adversidade carrega consigo a semente de um benefício igual ou equivalente. Você pode prestar atenção, você vai passar por um momento difícil, mas logo vai vir algo novo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, declare, eu estou animada. Talvez não com a situação vigente, mas pelo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu sei que o meu Redentor vive. E Ele há de cumprir todas as suas promessas na minha vida, em nome de Jesus. Então, vamos lá? Capítulo 30, Jó diz assim, mas agora eles zombam de mim. Homens jovens riem de mim. Jovens cujos pais não mereciam ficar ao lado dos cachorros que tomavam conta das minhas ovelhas. De que me serviria a força dos seus braços, já que desapareceu o seu vigor? Enfraquecidos de tanto passar fome e miséria, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos. Versículo 4. Hoje eles se alimentam de raízes e ervas que crescem, e a raiz de zimbros é a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões. Hoje eles moram nos leitos secos dos rios e nos vales estreitos entre as montanhas. Arrastando-se entre as moitas de capim bravo, eles se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, foram expulsos da terra. Agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio para essa gente. E isso aqui é tão forte, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas nos honram, elas nos valorizam por aquilo que nós somos ou que nós temos, né? Por aquilo que nós temos, a posição que nós temos naquele momento. Se de repente você deixar de ter ou você deixar de fazer algo para aquela pessoa, você cai em descrédito, você deixa de ter valor.
Mas o Senhor, ele não olha assim. Ele não vê o que você tem, o que você pode fazer, quem você é. Ele vê o seu coração. E ele te recebe, né, como uma filha amada. Basta você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que ele vem e ele enche a sua vida de paz. Basta convidá-lo. Fala, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. E aí, Jó, ele tá falando aqui, né, como o reconhecimento do mundo, ele é passageiro. Mas o Senhor, ele é imutável. As promessas de Deus, elas permanecem para sempre na sua vida. Então, quando ele diz para você, lá em 2 Coríntios, eu serei um pai para você e você minha filha, isso não muda. E como é bom poder descansar num amor verdadeiro. Como é bom poder descansar num amor verdadeiro. E esse é o amor de Deus por você. As pessoas, elas vão falhar, elas vão te frustrar. Eu já adianto aqui, eu vou falhar com você. Eu vou te decepcionar. Por quê? Porque eu sou humana, eu sou uma pecadora, assim como você. O que vocês veem aqui é só uma pessoa que todos os dias busca, né, receber mais o Senhor, se examinar a si mesmo, se lapidar, se purificar. Mas eu sou cheia de falhas, assim como você. Mas o único que nunca vai falhar conosco, que nunca vai nos decepcionar, é Jesus. Então coloque toda a sua força, a sua confiança, né, suas expectativas nele. Fundamente a sua casa, a sua estrutura, suas emoções, seus pensamentos nele. E aí Jó vai estar dizendo, eles me desprezam, fogem de mim e não perdem uma chance de cuspir no meu rosto. Quando Jó era o homem mais rico da terra, ele ajudava todo mundo. Na hora que ele precisava de ajuda, as pessoas começaram a fugir dele, cuspir no rosto dele. Tudo isso porque Deus me tirou o poder e me afligiu. Eles querem me mostrar como são livres e independentes. Esses embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Algo muito maravilhoso também de você compreender. Às vezes a gente não entende o sofrimento, mas queira sempre estar do lado da pessoa que está sendo injustiçada do que aquela que está praticando a injustiça. Eu não sei você, mas eu sempre vou preferir estar do lado de quem está sofrendo a injustiça do que quem está praticando a injustiça. Porque quem está praticando a injustiça está num lugar de cegueira espiritual, está num lugar de ouvidos fechados para o Espírito Santo. E eu quero sempre ser dirigida por ele. Por isso que Tiago diz, tende por motivo de grande alegria quando você passar por adversidades, por tribulações. Porque quando o céu se abre sobre você, quando o céu te aprova, o inferno te reprova. E é natural, a amizade com Jesus é inimizade com o mundo. Todas as vezes que você liberar a sua fé, que você se posicionar, vai ter um levante. Vão ocorrer situações para tentar te tirar do centro da vontade de Deus. Versículo 13, eles enchem de buracos o meu caminho e procuram apressar minha destruição, sabendo que não tenho ninguém para me ajudar. Olha isso, as pessoas podem até pensar que você não tem ninguém para te ajudar, mas a palavra de Deus diz, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Deixa eu pegar aqui a referência, deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu pegar aqui. Hebreus 13:5. Guardem isso no seu coração. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais te abandonarei. Deus está falando isso para Liane, para Karina. Está falando, Liane, de maneira alguma eu deixarei você, jamais eu te abandonarei. Então, no momento da adversidade, as nossas emoções, elas fazem a gente sentir como se Deus tivesse virado o rosto para nós. Mas é um processo necessário para o nosso crescimento. Que você possa declarar, o Senhor me disse, e a palavra dele é digna de confiança. Deus é de confiança. Ele me disse que de maneira alguma ele vai me deixar. Jamais ele vai me abandonar. Talvez eu sinta que ele não está comigo, mas os meus sentimentos, eles são enganosos.
O que vale é a palavra de Deus. Os meus sentimentos, eles são passageiros, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Você pode declarar isso? Os meus sentimentos, eles são passageiros, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Os meus sentimentos, eles mudam o tempo todo. Em um momento eu posso estar alegre, daqui a pouco eu já me entristeço. Um momento eu posso gostar de alguém, daqui a pouco eu já não gosto mais. No momento eu posso estar com o coração cheio de esperança, daqui a pouco eu já estou preocupada. Os meus sentimentos, eles oscilam. Eles oscilam. Mas a palavra de Deus permanece. Então o que é mais confiável? O que você está sentindo ou o que diz a palavra de Deus? Aí eu estou sentindo que Deus está distante de mim? Mentira! Hebreus 13, 5. De maneira alguma deixarei você, nunca jamais te abandonarei. Deixa eu ver se é 5 mesmo ou se é o 8. Eu acho que é o 5, aqui não está bem claro. Jamais te abandonarei, de maneira alguma te deixarei. É isso aí, a Edivânia está declarando, os meus sentimentos são passageiros, mas a palavra de Deus permanece. Uau! Se você compreender isso, você vai conseguir ser mais que vencedor em muitas situações. Porque o que é o vencedor? O que é a vencedora? A vencedora, ela vence as dores. O vencedor, ele vence a dor. Então, que você possa olhar para o sentimento e pregar para você, assim como o salmista disse: ó minha alma, por que estás aflita? Isso aí é passageiro. Confia no Senhor, porque nós ainda o louvaremos. Uau! Glória a Deus. Salmo 42. Ó minha alma, por que estás aflita? Essa aflição é momentânea, é passageira, daqui a pouco passa. É só um vale, mas daqui a pouco vem um pico. Confia no Senhor, porque nós ainda o louvaremos. Eu posso estar nesse momento vendo tudo desmoronar, mas eu não vou olhar para o meu sentimento de frustração, de preocupação. Eu vou olhar para o meu Redentor, porque Ele vive, reina e a palavra dele permanece para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Olha só o que Jó diz aqui no versículo 14. Eles me atacam como um bando de soldados, entrando por uma brecha na muralha de uma cidade já meio destruída. Arrojam-se entre as ruínas. Então, às vezes, você está passando por um momento difícil, mas as pessoas não te poupam, continuam te atacando, continuam te caluniando. Assim é o ser humano. Versículo 15. Vivo dominado pelo medo. Minha honra é levada embora como uma folha ao vento, e a minha segurança se desfaz como uma nuvem. E a palavra de Deus... Amém? Deu uma interferência aqui, mas estamos de volta. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Versículo 16. Meu coração está quebrado em pedaços, meus dias estão cheios de dor e sofrimento. E aí volta a dizer, Jó está aqui orando. É nesse lugar do seu secreto que você pode colocar para fora a sujeira do seu coração. É no secreto que você vai falar sobre os seus sentimentos, para aquele que pode trazer cura, para aquele que pode trazer alívio ao seu coração. Jesus disse, vinde a mim, vem para o secreto. Todos vocês que estão cansadas, sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Então, se você está cansada, se você está sobrecarregada, se você não aguenta mais, o seu lugar de cura é o secreto. Muitas pessoas podem te abençoar orando por você, a gente pode levantar um clamor, sim, nós podemos. A intercessão é uma oração que toca o coração de Deus. Só que não vai ter nenhuma oração mais poderosa do que a sua, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeita. Então experimenta entrar no secreto com o coração quebrantado e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu me arrependo dos meus maus caminhos. Senhor, eu tentei tudo que eu podia, mas eu entendi que sem Ti eu nada posso fazer. Vem sobre mim, derrama do teu espírito sobre a minha vida, derrama da tua paz, derrama da tua alegria, derrama da tua sabedoria, derrama do teu amor. Experimenta entrar no secreto e só chorar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele pega até os nossos gemidos inexprimíveis e ele traduz e leva até as taças do céu as nossas orações. Às vezes a oração mais sincera que você vai fazer
E a oração mais eficaz vai ser aquela que é assim, ó, não sai nada. Mas o Espírito Santo, ele vê o que está no seu coração e ele pega aquilo que você precisava falar. E vem a cura e vem a paz sobre você. Então, às vezes, a gente está pedindo oração para tanta gente. E isso é maravilhoso. Só que não substitui o nosso tempo individual com o Senhor. Antes de pedir oração para alguém, tenha o seu tempo com o Senhor. Porque talvez você está passando por esse deserto porque realmente é um instrumento de Deus para te trazer para perto dele. Você está longe. Você não está aliançada. Você não tem uma vida de intimidade, de comunhão. E a base para você viver as bênçãos, né, o alicerce da sua vida é a sua vida espiritual. Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino. Não é buscar primeiro o grupo de intercessão, não é buscar primeiro alguém para orar por mim, não é buscar primeiro falar de como está a minha vida. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então primeiro você vai no seu secreto, primeiro você vai rasgar o seu coração lá, e é lá que o Senhor, quando você estiver clamando a Ele, Ele vai te dar revelação, vai te dar estratégia, vai te dar direção, e vai te mostrar quem você precisa procurar, vai te mostrar quem que Ele já tocou no coração para te ajudar. Não vai sem estratégia, não vai no escuro. Muitas vezes a gente vai primeiro nas pessoas, a gente se frustra. Por quê? Porque a gente não está debaixo da proteção de Deus. Então, primeiro, ativa o seu secreto. Antes de pedir oração para alguém, ativa o seu secreto. Vai lá e fala: Senhor, eu preciso de Ti. Pai, sozinha eu não estou conseguindo. Envia alguém, envia um anjo seu para me fortalecer, para me direcionar, para me dar uma palavra de sabedoria. Mas envia alguém direcionado por Ti, Pai. Eu não quero pegar um atalho. Eu não quero agir por mim mesmo. Eu não quero falar por falar com as pessoas. Eu quero estar na Tua direção. Então entra primeiro no secreto, para que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre você. Amém? Nenhuma oração é mais poderosa que a sua. Porque a Bíblia diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, em nome de Jesus, que você tenha uma vida de intimidade com o Senhor antes de tudo. É o seu relacionamento com Deus que vai alicerçar a sua vida, para que você tenha um casamento restaurado, para que você tenha suas finanças restauradas, para que o seu relacionamento com seus filhos, com seus parentes seja restaurado, para que o seu ministério seja restaurado, para que a sua vida profissional, o seu trabalho seja restaurado, para que a sua empresa seja restaurada. Primeiro é no secreto. Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro lá, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? E aí o texto vai continuar. Meu coração está quebrado em pedaços. Meus dias estão cheios de dor e sofrimento. Você pode entrar na presença de Deus e falar como você se sente. Deus consegue lidar com a sua frustração. Deus consegue lidar com as suas piores palavras. É lá no secreto que você tem que se esvaziar de você mesmo, dessa dor. A noite penetra nos meus ossos. Minhas dores me corroem sem parar. Em seu grande poder, Deus agarra a minha roupa. Ele me amarra com a gola da minha túnica. Ó Deus, o Senhor me jogou na lama, sou reduzido a pó e cinza. Olha só, ele tá falando com Deus. Ó Senhor, o Senhor me jogou na lama, sou reduzido a pó. Ele tá falando ali, ó, ele tá expressando a dor dele. Deus quer lidar também com a sua dor. Às vezes a gente quer entrar no secreto maquiada, né? Falando só, ó Senhor, como eu te louvo, como eu te agradeço, como tu és lindo. Vai ter dia que você vai entrar lá e falar assim: Senhor, eu não tô entendendo nada. Senhor, assim como Jesus orou: Senhor, Pai, por que me desamparaste? A aflição, a agonia era tanta, mas é no secreto que você fala. E ele diz: eu grito, Senhor, pedindo ajuda, mas o Senhor não me responde. Eu me levanto para falar, mas o Senhor apenas olha para mim. Como o Senhor foi cruel comigo e me ataca com a força da sua mão. Olha isso. Você tem que entrar no secreto com ousadia, e é lá que você tem que conversar. É um relacionamento de intimidade. Com quem você é íntima, eu tenho certeza que você fala rasgado. Assim como o Jó está fazendo aqui. Versículo 22. O Senhor me lançou para longe com o vento e me dissolveu com as tempestades da vida. Eu bem sei que o seu plano para mim é a morte e depois o reino dos mortos, destino de todos os homens. Minha vida virou um monte de ruínas. Por que então deveria eu ficar calado, sem estender a mão para pedir ajuda, sem gritar pedindo socorro? Quando outros passam por dificuldades, o meu coração não ficou pesado com eles? Quando os pobres tiveram necessidades, o meu coração não ficou pesado por causa deles? Ele está falando que: Senhor, lembra de mim.
Quando as pessoas estavam aflitas do meu lado, eu ia lá e estendia a mão. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Mas ele está em oração, ele está falando com o Senhor, com aquele que pode revelar para ele as coisas que ele não sabe. Versículo 26. Quando eu esperava a recompensa de Deus pela minha vida, ele me castigou. Quando eu esperava ver a luz divina, a escuridão caiu sobre mim. Meu coração está agitado e cheio de medo. Minha vida é pura aflição e desespero. Meu rosto está escuro, não de tomar sol, mas de chorar de tristeza. Peço ajuda aos antigos amigos da cidade, mas agora meus únicos amigos são os animais selvagens, os chacais e os avestruzes. Não adianta pedir ajuda aos homens. Olha, ele está num extremo momento de abandono. A K.R. Pereira, não é Mateus 33, é Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, tá bom? Versículo 30, minha pele dura e negra se quebra e cai dentro de mim, os ossos queimam como fogo, minhas canções alegres se transformaram em cantos fúnebres, minha música feliz em canto de dor e pranto. Uau! Jó, ele está dizendo aqui que ele não está cantando mais. Que ele está se sentindo desanimado, vazio de Deus. E qual que é a solução quando você se encontra assim? É você declarar a palavra. É você parar de olhar para os seus sentimentos e declarar a palavra. Porque os seus sentimentos, eles são passageiros. A gente vai ver que isso aqui que Jó está passando vai passar. Ele vai se alegrar de novo. Mas eu também sei que na hora ali da adversidade, o desespero, né, a dor, é um peso muito grande. E algo que Jó está experimentando aqui, que talvez muitas de nós experimentamos, é o isolamento, né? Conforme você vai se decepcionando com as pessoas. Veja, Jó era um homem extremamente bem-sucedido, mas bastou ele perder tudo para todo mundo abandonar ele. Pessoas que ele ajudou e que ele esperava que, caso ele precisasse algum dia também fosse ajudado, viraram as costas para ele. Mas muitas vezes Deus, ele fecha o coração das pessoas, porque Deus quer que você entenda que só no Senhor você deve colocar sua plena confiança. Só nele você deve colocar sua expectativa. Só ele nunca vai te abandonar. Só ele nunca vai te deixar. Só ele nunca vai te frustrar. A Bíblia diz que os que olham para o Senhor estão radiantes. Então nós precisamos olhar para ele. E uma das coisas que acontece quando a gente é humilhado, rejeitado, quando a gente se sente injustiçado, a gente se isola. A gente levanta um muro. Quando a gente se sente rejeitado, a gente levanta um muro. Nunca mais ninguém vai me machucar assim. Nunca mais ninguém vai fazer isso comigo. E aí você se isola. E uma ovelha isolada, ela é um alvo fácil para Satanás. Você fica vulnerável. Os lobos, eles atacam as ovelhas que elas estão para trás, vulneráveis, que ficaram para trás. Então, em nome de Jesus, que você não caminhe sozinha, que você não viva isolado. Deus coloca seus tesouros em vasos de barro. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas vão te ferir, mas Deus também vai usar pessoas para te curar. Pessoas te ferem, mas pessoas também vão te curar. E você não pode se fechar, porque o amor de Deus, ele vai se manifestar na sua vida através de pessoas. Então você não pode se isolar. Você tem que entender que é assim mesmo. Você também já decepcionou muita gente. Quem aí já decepcionou alguém? Eu já tô aqui com as minhas mãos levantadas, as duas. Muitas coisas que eu não queria ter feito, eu fiz. Só depois que eu fiz, eu percebi. Então, não se isole, entenda que também você já decepcionou muita gente. Nós carecemos todos os dias da misericórdia de Deus. Então nós temos que ter um olhar misericordioso para o nosso próximo. Falar assim, Senhor, fulano me decepcionou. Abençoa ela, leva ela ao pleno conhecimento da verdade. Eu perdoo em nome de Jesus, porque eu também já estive em um momento onde eu errei, onde eu falhei, onde eu deveria ter feito de uma forma, eu fiz de outra. Então, se você quer receber o perdão de Deus, nesse momento que você falhou, libera também o perdão. Não se isola. E muitas vezes uma das características que mostra que nós estamos com falta de perdão no coração, nós estamos magoadas, ressentidas, é o isolamento. Ah, eu não vou mais lá na casa de fulano. Ah, eu não falo mais com fulano. Ah, eu não vou mais naquela igreja. Então não se isole, porque o isolamento ele vai devastando a nossa alma.
O isolamento, ele destrói o espírito humano. Nós não nascemos para caminhar sozinha. O Senhor, quando criou Adão, ele falou assim, lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, Mara, que você caminhe só. Não é bom, Karina, que você caminhe só. Você foi chamada para ser corpo de Cristo, para caminhar em unidade. E é por isso que o diabo sabe que o isolamento ele é destruidor do espírito humano. E todo dia ele batalha para nos distanciar do corpo de Cristo, para nos afastar da igreja, para nos afastar da comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Porque é nessa comunhão que nós vamos ser lapidadas. Às vezes você chega, né, com um coração altivo, com um coração orgulhoso, fala assim, nossa, mas nessa igreja só tem gente ruim, só tem gente difícil. Exatamente, a igreja é um hospital. Estão ali para ser sarados, curados, e muitos estão ali em tratamento e não estão reagindo ao tratamento. Estão só ouvintes, mas não estão praticando. Então, eu acredito que você deve sim buscar estar numa igreja, né, mais próximo da palavra, onde pregue Jesus, onde tenha ensino, onde tenha direção. Mas saiba, por melhor que seja a igreja, por melhor que seja o pastor, todo mundo ali vai ser pecador. Você não vai encontrar uma igreja onde só tem santo. E isso já vacina o seu coração. Olhar para o lado e falar assim, olha, aquela pessoa tem um desafio, eu tenho um desafio, fulano ali tem outro desafio. E nós estamos aqui para cooperar uns com os outros, um ferro afiando o outro. Então eu vejo alguém mentindo e aí eu falo, nossa, não é legal mentir. Senhor, me liberta de todo espírito de mentira, eu não quero caminhar assim. Eu vejo o outro ali adulterando, Senhor, tem misericórdia, abençoa fulano, que ele possa encontrar a tua presença, chegar ao pleno conhecimento da verdade, se arrepender dos seus maus caminhos, que a tua graça esteja sobre mim, que eu também não me enverede por esse caminho. Então, às vezes você vê alguém passando por uma situação ruim, talvez Deus está te convidando para ser o intercessor, para interceder por aquela vida, para se posicionar, para entrar na brecha, porque nós somos irmãos. Então o diabo ele batalha tanto para nos isolar, porque ele quer nos distanciar da comunhão. E eu quero dizer para você que você não precisa ficar sozinha. Tem 2 anos que eu faço lives aqui, praticamente diariamente, né? De terça a sexta, antes era de segunda a sexta, agora é de terça a sexta. Para que você entenda que você não está só. E se você quiser dar um passo a mais, né? Para caminhar com as amigas de Jesus, para viver em comunhão, eu tenho um grupo fechado que nós nos encontramos toda quarta e sexta de manhã e toda terça e quinta à noite. Hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter um encontro. Nós estamos vivendo, né, esse devocional aqui, o devocional Plenitude. Deixa eu ver qual que é o capítulo que nós vamos meditar hoje. Acho que hoje é o capítulo 19. Ah, não, hoje é o capítulo 20. Deixa eu pegar aqui. Ah, não, é o capítulo 20 mesmo. Tô em dúvida agora se é o capítulo 20 ou 19, mas o capítulo 19 é o que é e o que não é humildade. E aí tem exercícios, nós fazemos juntos, nós lemos lá linha por linha, conversamos, sempre tem uma palavra, um louvor, oração. E lá nós temos a câmera e o microfone aberto, né? Porque aqui só vocês me veem. E lá eu consigo ver você, conversar com você. A Edilene perguntando que se é pago. Sim, é pago, porque existem custos, né, para manter um grupo como esse. E quem quiser fazer parte é só digitar aqui devocional. Você vai receber um link. Tem a opção de você fazer a assinatura mensal, que é mais acessível, para você fazer um teste, ver se funciona para você. E tem a opção também de você fazer assinatura anual, e é uma bênção. Então, se você quiser se tornar uma amiga de Jesus, né, caminhar com as amigas de Jesus, quando você quer viver uma mudança de vida, Deus te muda de mesa. Então, se você estiver numa mesa onde estão pessoas que estão buscando se tornar mais parecidas com Jesus, a próxima a se tornar mais parecida com Jesus é você. Se você está numa mesa onde as mulheres estão buscando orar, meditar, jejuar todos os meses, você também vai ser uma pessoa que vai viver essas disciplinas espirituais. Quando você caminha junto, as coisas ficam mais fáceis. Lá no nosso grupo, quantos e quantos testemunhos nós já recebemos de pessoas que nunca tinham conseguido jejuar, porque estavam sozinhas. E agora, quando a gente está junto,
consegue jejuar. Nós já fizemos 2 vezes o jejum de Daniel de 21 dias e foi maravilhoso. E a gente vai postando, né, foto do que a gente tá comendo. E é incrível, né? A gente faz encontros de oração, de meditação na palavra todos os dias, à noite. Então, olha lá, a Rose, que é uma amiga de Jesus, lá, é verdade, é umas bênçãos, amiga de Jesus. Então vem, né, fazer parte dessa comunhão maravilhosa, desse presente de Deus para as nossas vidas, que é esse grupo que nós temos. E eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. A Edilene tá lá, preciso aprender a jejuar. Então vem com as amigas de Jesus, porque eu posso te ensinar como jejuar, mas você jejuar junto com alguém é diferente. Então lá no grupo você vai aprender a jejuar junto. Esse mês ainda nós vamos fazer um jejum lá. Então, acho que nos próximos dias a gente já vai agendar quando vai ser o nosso jejum. Então, corre pra lá. A Renilda já tá profetizando. Estarei em breve, em nome de Jesus. A doutora Bruna ali também é uma amiga de Jesus. A doutora Bruna, inclusive, acabou de receber uma bênção maravilhosa, né? Numa das lives, recebeu uma palavra, tomou posse e recebeu a casa das mãos do Senhor. Que presente maravilhoso. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã, pela sua família. Que você continue avançando em nome de Jesus. Então, essa é a palavra pro seu coração. Você não precisa caminhar sozinha. Olha lá, a Bruna também, amiga de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Ela tá lá dizendo, é um divisor de águas. Glória a Deus, o Senhor tem feito coisas lindas no nosso meio, né? Eu sou só um instrumento, mas é Ele que reina ali naquele grupo. Então você não precisa ficar sozinha. Tome hoje a decisão. Eu resisto à solidão. A solidão não é pra você. A solidão não é pra nós. A solidão não é pra nós. O Senhor disse lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Então o diabo ele vai trabalhar para nos isolar. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é para que nós vivamos em unidade. Como é bom que os irmãos vivam em união, a palavra de Deus diz. Então como é bom que nós venhamos viver como irmãs, como igreja. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Esse é o nosso chamado. Então, se você quiser fazer parte, digita aqui devocional. E aí, a Fátima tá perguntando, né? É uma página aqui no Instagram? Não. Nós temos um grupo no Telegram. Então, nesse grupo no Telegram, a gente fica lá o dia inteiro conversando. E lá também sai o link, né? 1 hora antes, para você participar dos encontros ao vivo que a gente faz dentro da plataforma Zoom. Então, tem a comunidade lá que é viva, que é maravilhosa, que a gente compartilha versículos bíblicos, louvores, pedidos de intercessão, oração. Você vai caminhar agora com amigas que oram por você. Olha que coisa linda, né? Talvez até hoje você tenha amigas que só falam mal de você. Agora você vai ter amigas que oram por você. O ambiente lá é diferenciado, porque ele é consagrado ao Senhor. Foi algo que o Senhor me deu nas mãos. Um dia eu estava orando aqui do lado da minha cama e o Senhor me mostrou que tinham mulheres que estavam isoladas e que precisavam se reconectar com o Senhor, que precisavam se reconciliar com o Senhor. E eu tenho vários testemunhos de várias mulheres que chegaram para o nosso grupo e ali elas foram avivadas na fé, ali elas foram saradas e agora estão sendo frutíferas nas suas igrejas, voltaram a caminhar com Jesus nas suas igrejas. Nós precisamos, né, de um lugar que vai liberar essa cura sobre nós. Então, lá nós trabalhamos, né, o emocional, o espiritual e o cognitivo, né, o racional. Então, nós vamos trabalhar esses 3 tripés, né, da nossa vida. Nós somos seres tricotômicos, temos um corpo físico, né, o nosso racional. Nós precisamos entender o porquê as coisas são. Né, nós temos uma alma onde estão os nossos sentimentos que precisam ser sarados, ressignificados, esses sentimentos, os traumas, as dores. E nós temos um espírito que precisa ser avivado, né, pela palavra, pela comunhão, pela presença de Deus. E lá sua identidade vai ser restaurada lá, você pode ter certeza disso, vai ser uma bênção. Então, glória a Deus por esse encontro maravilhoso. E eu vou aproveitar também, se você ainda não tem o seu diário de oração do Quarto de Guerra, digita aqui oração para você receber o seu livro físico aí na sua casa, que você vai ter o passo a passo para você aprender a orar de forma específica e eficaz, com estratégia. Muitas de nós estamos orando sem sabedoria, por isso que não está recebendo respostas de Deus. Ai, Ana, existe o jeito certo de orar? Sim, existe o jeito certo de orar. Tem muita gente que só faz oração de lamento, só reclama de tudo, só fala, Senhor, não aguento mais essa situação. E por isso que não muda, né? Você precisa falar o que você quer, não o que você está vivendo.
Tem pessoas que fazem oração só de sobrevivência. Quando precisa de um socorro, vem lá e ora, mas não desenvolve intimidade com Deus. Então, esse diário de oração é um material que eu gostaria de ter em mãos quando eu me encontrei com o Senhor, porque com certeza vai derramar uma unção de aceleração sobre a sua vida para você caminhar em intimidade com o Senhor. Você vai receber também o quadro de oração do Quarto de Guerra para você montar o seu quarto de oração, inspirado lá no filme Quarto de Guerra. E vão ter aqui também orações prontas, né? Como você orar, como você se revestir da armadura de Deus, pelos mais diversos assuntos. Vão ter também palavras proféticas para você declarar por cada área da sua vida. Então é um material excelente, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, então. Você ficou aqui até o final, quero te dar um abraço. Dá aqui um abraço, Deus abençoe sua vida. E que você possa estar aqui amanhã também. Amanhã, quarta-feira, às 10 da manhã, nós vamos meditar em Jó 31. Que a gente venha continuar esse estudo, que tem sido bênção nas nossas vidas. Paizinho, obrigada, Senhor, por esse tempo de mesa. Obrigada por esse tempo na Tua presença. Obrigada por nos permitir estar aqui. Obrigada por nos atrair, Senhor, para estarmos aqui. Eu creio, Senhor, que Tu falas com quem está presente. Se nós estivemos aqui nessa manhã, ó Pai, é porque o Senhor queria liberar essa palavra, Senhor, aos nossos corações. E eu oro para que essa palavra, Senhor, ela encontre uma terra fértil, Pai, preparada para receber uma boa semente, que é a Tua palavra, e que essa semente, ela se desenvolva, cresça, frutifique e transborde, Pai, em nome de Jesus, e gere frutos, e frutos que permaneçam, Senhor, em nós e através de nós. Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida, o nosso dia, a nossa família, que o Senhor vá adiante de nós, Senhor, nesse dia, endireitando os nossos caminhos, nos dando graça, favor, Senhor, por onde quer que nós formos. Que o Senhor venha purificar o nosso coração, ó Pai, nos fazer sensíveis à Tua voz nesse dia. Nós não queremos, ó Pai, viver em si mesmadas. Nós não queremos viver guiadas pelos nossos sentimentos, mas nós queremos ser guiadas pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, ó Pai. Acha em nós, Senhor, verdadeiras adoradoras que Te adoram em espírito e em verdade. Que a nossa adoração não seja apenas circunstancial, não seja só no momento de alegria, mas em todos os momentos que possa se encontrar, Senhor, um cântico novo nos nossos lábios, um cântico de gratidão nos nossos lábios. Que nós venhamos, Senhor, Te reconhecer em todos os nossos caminhos. Que nós venhamos Te reconhecer nos picos, no alto da nossa montanha, mas que nós venhamos Te reconhecer também nos vales, nos momentos mais difíceis, ó Pai, crendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que o Senhor nos preparou, que o Senhor nos presenteou com as Tuas promessas e declarou sobre nós que o Senhor jamais nos abandonaria, que o Senhor jamais nos deixaria e que nós somos filhas amadas do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Essa é a nossa identidade e por isso nós temos autoridade para declarar que em Cristo nós somos mais que vencedoras e pela fé nós somos mais que vencedoras, que nós podemos todas as coisas naquele que nos capacita, naqueles que nos fortalece, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua direção, por ser o nosso Pai, por ser o nosso ajudador. Obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos conduz, Senhor. Continua conosco nesse dia. Nós Te apresentamos, Senhor, a nossa casa, a nossa família e Te pedimos, ó Pai, enche o nosso lar, enche o nosso coração da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, que você viva em nome de Jesus um dia de céus abertos. E lembre-se que Deus está cuidando de você. Descansa no amor dele, você é filha amada. Amém? Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.